Bendito Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Em tua presença, Senhor, nos encontramos nesta emissora de rádio para trazer, Senhor, a tua palavra, que irá, Senhor, de encontro aos corações, para mudar as atitudes, as ações, para transformar as nossas vidas de um homem velho e uma nova criatura. Que o Senhor possa nos conduzir mais uma vez na pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação ali de Buriti, o nosso irmão Cleonilson, que é ali do departamento de adolescentes, do Hebron, já participou desse programa. Que Deus abençoe. A todos os irmãos que compõem ali o quadro de irmãos e irmãs daquela congregação, a irmã Tica, Pai do Senhor para a irmã Mazé, e aos irmãos, minhas condolências aos irmãos que perderam seus parentes, seus pais, a sua mãe. Que Deus abençoe, e agradecer as orações dos meus queridos irmãos pela vida do meu pai. Graças a Deus, ele saiu da zona de risco e a cada dia que passa ele está melhor. Está agora na enfermaria. Hoje estarei ali com ele a noite toda, e obrigado pelas orações. Vamos fazer uso da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo 5 em diante. Vamos trazer nesta manhã uma rápida reflexão. Diz assim o texto bíblico: para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Apenas estes versículos para a nossa meditação. Mais uma vez, queridos, Paulo está tratando de uma ação dentro da igreja de Corinto, e essa ação está trazendo prejuízos para aquela igreja, para a fé em Deus, para o testemunho que aquela igreja estava dando para aquela cidade e para o mundo. Então Paulo, com o intuito de guardar e prevenir a integridade, a santidade da igreja de Corinto, Paulo ele deve falar com mais clareza, exortando mais uma vez aqueles irmãos. O que Paulo vai tratar do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 6 é que dentro da igreja de Corinto havia contenda entre os irmãos. Os irmãos haviam entrado em desarmonia uns com os outros, e essa desarmonia trouxe um grande prejuízo para a igreja. Paulo lhe trata desse assunto com severidade, com dureza, com cajado na sua mão, porque o que a igreja estava passando para o mundo era uma imagem distorcida daquilo que era o verdadeiro evangelho. Então se há uma contenda dentro da igreja de Corinto, os irmãos estavam enfrentando esta luta entre eles. Se o irmão tinha uma causa com outro irmão, então esses irmãos ficavam em discussão entre eles, e por um motivo ou outro eles levavam essa causa que havia um entre o outro para a justiça secular. Então o que Paulo está falando e orientando aos irmãos é que os irmãos não levem essas causas que há um contra o outro para a justiça secular, porque dentre eles, daquela igreja, é para haver pessoas capacitadas para resolver esse tipo de problemas.
A preocupação de Paulo não era, mais uma vez eu repito, com os problemas que havia dentro da igreja, porque toda instituição onde é formada por pessoas com pensamentos diferentes, sempre vai haver alguma divergência entre eles. Mas o que Paulo estava com medo era de expor a igreja e revelando para o mundo algo que a igreja não era, algo que o evangelho não era. Então Paulo ele estava com medo de tudo isso. E o irmão, uns com raiva do outro, por algum motivo, levava suas causas aos que Paulo chama, a justiça, de infiéis. Então Paulo ele diz para os irmãos que não levem a sua ação para que a justiça secular venha julgar. Porque o momento que eles levam isso, eles passam a expor a igreja, expor as suas vidas. Paulo ele vai dizer mais adiante que isso é um tipo de vergonha para a igreja. O que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja santa, repito, cheia de dons espirituais, cheia de conhecimento e de capacidade. O que eles guardavam muito era essa capacidade intelectual deles. Mas nesse momento de ação dentro daquela igreja, de batalha espiritual dentro da igreja, de discussões dentro da igreja, Paulo ele diz que isso é uma vergonha para a igreja, que havendo entre eles discussões, e a vergonha maior em levar essas causas para os juízes seculares julgarem a causa deles. Mas Paulo está falando, primeiro, a vergonha, que não era para haver entre eles discussões, que haja entre vós harmonia, amor, paz, que haja entre vós os irmãos união e unidade dentro da igreja. Mas quando houve aí o momento em que há desarmonia entre um outro, então eles não conseguem encontrar dentro da própria instituição alguém que possa julgar as suas sentenças, julgar as suas causas e dar as suas sentenças. Não há ninguém dentro da igreja, daquela instituição, que pudesse dizer quem estava certo, quem estava errado. Porque a falta de amor estava nos seus corações. A falta de harmonia havia penetrado dentro daquela igreja. Então não havia amor, não havia paz, não havia perdão, não havia reconciliação. E não havia quem julgasse com retidão a causa daquela igreja, dos irmãos daquela igreja. Então todos eles levavam essa causa aos juízes e à justiça daquele lugar. Paulo não está dizendo que é proibido levar uma causa à justiça, mas que Paulo está dizendo que estão levando uma causa que foi feita entre os irmãos daquela igreja. E era participar da justiça e todos ficavam sabendo do que acontecia dentro da igreja. Paulo estava querendo proteger a igreja. Então Paulo ele começa a trazer aí alguns assuntos no verso 1. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está trazendo aí uma palavra de exortação, também uma palavra de ensinamento para os irmãos. Se a eles, os coríntios, nós como crentes, seres humanos, salvos em Deus, seremos nós que iremos julgar o mundo. E quando ele fala mundo, ele está falando de gentios, aqueles que não ouviram a palavra, ou que não aceitaram a Jesus. Nós com Cristo, auxiliando a Cristo, nós iremos julgar o mundo, as ações deles com Cristo, porque estaremos ao lado de Cristo. Então Paulo traz essa palavra dizendo: se vocês irão julgar o mundo, se nós somos crentes, iremos julgar o mundo, como pois vocês, ou porventura, somos indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo estava trazendo uma palavra aí de comparação. Como podem vocês dizer que são cristãos, que são crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que irão julgar o mundo, mas não conseguem julgar as causas mínimas que está entre vocês? Não conseguem julgar os momentos que acontecem no meio de vocês, causas simples, mundanas deste mundo, que acontecem no meio de vocês. Julgar o mundo, querido, para nós como cristãos será uma boa. Mas os coríntios ele tem uma escolha.
E essa escolha é de estar à altura do seu potencial espiritual, que é ser crente para julgar o mundo, que é ter um patamar, se colocar como juiz para julgar. Então Paulo está dizendo que nós temos uma escolha. Não há uma escolha para os coríntios. Ou eles devem julgar, ou estar à altura do seu potencial espiritual, ou descer aos procedimentos carnais. O que eu devo fazer como um cristão? O que eu devo fazer como um crente? Diante de uma situação que machuca a minha vida, de injustiça contra a minha pessoa? Será que eu devo levar essa justiça, essa causa às justiças humanas? Se isso acontece entre mim e uma outra pessoa que fazem parte da mesma instituição? Não, queridos. Se nós somos chamados para julgar o mundo, e lá adiante, Paulo vai falar que também julgar aos anjos, nós devemos tomar uma posição de estar a uma altura do nosso potencial espiritual e não descer às circunstâncias carnais dessa vida. Se Deus não me dá condições de julgar as causas do mundo inteiro com Cristo, se Deus vai me dar este privilégio, este patamar elevado, por que eu não sei julgar as causas simples dessa vida e aquelas que atingem a minha própria pessoa, a minha pessoa física? Então eu devo tomar o cuidado, se eu sou, ou seremos, nós iremos julgar, estamos como juiz para julgarmos ao mundo. Então, porque nós se detenhamos nas causas simples desta vida? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Se nós vamos julgar até mesmo os anjos, e aqui o texto não diz se anjos maus ou bons, mas o que Paulo que está dizendo, que nós vamos estar com Cristo, ao lado dele para julgar. Então, tanto faz ser os anjos maus quanto os bons, estaremos com Cristo, estaremos em um patamar elevado ao lado de Cristo. Então, por que se estamos em um patamar elevado, estaremos no futuro e com Cristo para julgar tanto ao mundo quanto aos anjos? Porque nós nos embaraçamos com questões dessa vida e levamos as nossas causas para a justiça e para os homens dessa terra. Mas adiante eu quero passar para você o quanto, queridos, o quanto é ruim para nós, como igreja, colocar à tona e tornar público as circunstâncias, as brigas, as dissensões que há no nosso meio para as pessoas que não são crentes. Paulo ele trata desse assunto mais adiante, mas vamos aqui falar um pouco mais. Então Paulo ele diz no verso 4, então se tiverdes negócios em juízos pertencentes a esta vida, podeis na cadeira os que são de menos estimas na igreja. Paulo está falando este assunto para a igreja, um julgamento cristão, que ele é superior ao pagão. Então por que nós temos uma causa um com o outro, alguma causa, devemos levar a justiça deste mundo, sabendo que eles são menores do que nós, para julgar? Eles estão sentados em uma cadeira mais baixa do que a nossa, para julgar a nossa causa. Se eu devo julgar os anjos e o mundo, por que eu devo levar as minhas causas para os pagãos e os juízes infiéis dessa terra, para julgar a minha causa? Paulo está dizendo que não haja essa intervenção de valores. Se nós que vamos julgar todo mundo no final de todas as coisas, por que nós estamos dando a oportunidade para ele julgar a nossa vida? Em uma escala maior, Paulo está dizendo, por que eu tenho que tornar, queridos, a minha vida pública, a minha vida, a luta, as tribulações que eu passo, as minhas causas, as injustiças que eu sofro, tornar pública ao mundo, para que o mundo venha olhar para nós, não mais como aquele que vai julgar ao mundo, mas como aquele que está sendo réu do mundo. A igreja hoje passou de ser o sal da terra, de ser o juiz que vai reinar com Cristo, eu estou dizendo com Cristo, que vai julgar com Cristo, ser juiz com Cristo, para ser julgada nesta terra pelos homens e pelo mundo. E não é isso que está acontecendo. Os homens que estão julgando, é o mundo que está julgando a igreja.
por tantos e diversos escândalos que acontecem, é a igreja que está sendo julgada, é os homens que estão julgando a nossa vida, é eu e você como cristãos. Eu estou dizendo isso para crente que em um momento de luta, de alguns desacordo com algum outro irmão, a gente passa a falar para uma pessoa ímpia. E uma pessoa que não é crente, não tem uma fé em Deus, não entende de graça, não entende de misericórdia, eles vão compreender aquilo que você está dizendo diferentemente. Então você pode até abrir o seu coração para uma pessoa que não é crente, contar um problema que você está passando de ordem pessoal ou afligido por uma outra pessoa da mesma igreja. E essa pessoa que não é crente, querido, a resposta dela e o conselho dela será para destruir a tua vida espiritual. Porque você está levando uma causa sua, uma causa de cristão, de um crente salvo, que vai morar no céu, para uma pessoa que não entende nada de fé, nem de misericórdia, nem de graça. Mas quando você pega as suas causas e leva para alguém que é santo, que é justo, que tem o Espírito de Deus para julgar a sua vida, ele vai contar com a graça, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, e vai dizer para você aquilo que você quer ouvir da parte de Deus, dizendo assim: tenha calma, tenha paciência, não faça nada, deixa, porque Deus está no controle. Então o que Deus está dizendo para você nesta manhã: se tenha porventura alguma causa contra uma outra pessoa, aquieta o teu coração, amado, fica tranquilo, fica calmo, não precisa você levar para a justiça não, fica na tua, porque Deus resolve. Não adianta perder a tua intimidade com Deus por causas terrenas, se o nosso foco é o céu, é a salvação, é estar com Cristo. Então Paulo diz que nós não devemos levar as nossas questões a essas pessoas que são simples demais, que são menores do que nós vamos julgar. Paulo ele diz no verso de número 5, na qual nós lemos: para a vergonha eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo que possa julgar entre seus irmãos. Paulo está envergonhado com a situação de Corinto, mas Paulo está dando aqui uma indireta para aquela igreja, dizendo, uma igreja que era orgulhosa, uma igreja que tinha dons espirituais, uma igreja cheia de sabedoria, e Paulo está dizendo, não há entre vós sábios. É uma igreja tão sábia, tão cheia do Espírito Santo. Qualquer palavrinha é uma palavra em português e outras em línguas estranhas. Você conhece alguém como essa? Que fala pouco, mais em mistério, mais em línguas estranhas. Mas no momento de falar mal do irmão, é o primeiro a se levantar. É o primeiro a julgar o irmão pelo erro e pela falha dele. Então Paulo está dizendo, se vocês são cheios do Espírito Santo, estão cheios de conhecimento, e não há entre vocês alguém que possa julgar com sabedoria, alguém que possa se levantar entre vocês e possa tratar esse assunto com sabedoria. Amados, há tantas questões no nosso meio, que nós como cristãos nos tornamos público ao mundo, tem tanta questão. Eu quero aqui falar uma coisa, porque nós como congregados de uma igreja, como membros de uma igreja, como estando debaixo de uma delegação pastoral, de um dirigente, de pessoas que estão nos regendo e cuidando de nós, a maioria das vezes nós não chegamos a esses líderes para falar de assunto nosso, particular, de intimidade, porque nós não temos mais uma confiança na liderança, naqueles que estão no presidente de jovem, no presidente de senhora, no dirigente da igreja, no pastor. Eu estou incluindo todos que são líderes, porque o momento que passa a ouvir uma palavra de uma pessoa, de erro, de pecado, sei lá, de alguma questão, o líder ele não sabe ficar calado e orar e ajudar, ele tem que abrir a boca e dizer para todo mundo. É isso que Paulo está condenando aqui, tornar público aquilo que é da igreja, não lançar ao mundo aquilo que é da igreja, para a igreja cuidar, amados. Paulo ele está envergonhado, e da igreja não há sábios, não há ninguém. Paulo chama a atenção da igreja mais uma vez, porque não há entre vocês sábios, não há tanta sabedoria. No verso 6 ele disse, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis.
Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tedes demanda uns com os outros. Olha como Paulo é forte em dizer isso. Questão, querido, que há desarmonia dentro da igreja, irmão com irmão, e isso não é para acontecer. Isso é triste para a igreja. Isso é triste para Paulo aqui. É triste para Cristo, amados. Irmãos com irmãos tendo desavença dentro da igreja, sim, é errado. Nós estamos vivendo uma vida que ninguém vai com a cara de ciclano e de fulano, que ninguém engole ninguém, que ninguém leva desaforo para casa. Amados, onde está o que Jesus disse? Sejamos pacíficos, mansos. Onde Jesus está, se bater do teu lado, oferece o outro. Onde está esse evangelho que é melhor perder para se ganhar? Onde está, querido, o nosso amor, a nossa compaixão? De vivermos uma vida intrigados um com o outro, ministério tal, ministério ciclano, placa tal, placa tal. Isso é coisa que o mundo, eu estou dizendo que o mundo nos julga por essas coisas. Porque há tantas igrejas, porque há tantas placas de igreja. Porque ciclano é assim, porque fulano é assim, só a igreja só quer dinheiro, só... São coisas que o mundo julga a cada um de nós, como crentes, participantes. Mas que Paulo acha feio é a inimizade que há entre os irmãos da igreja de Corinto. A briga que há entre eles. A desordem que há entre eles. Que não haja entre nós umas demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, ou porque não sofreis antes o dano. Paulo está dizendo, amados, se eu tenho convicção da salvação, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, como ele diz no verso de número 11, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui no verso de número 7, no final, se eu sou crente, se alguém me faz alguma coisa, eu não vou, querido, debater com esta pessoa. Se eu sou a parte atingida, para mim tudo bem, acabou essa conversa. É melhor eu sofrer os danos de uma injustiça do que perder a espiritualidade. É melhor eu sofrer os danos da injustiça do que eu perder a minha vida de intimidade com Deus. Nós estamos vivendo uma época de homens com os corações duros e obstinados que não perdoam. E no momento que é afligido e atingido, logo eles querem tomar uma providência, logo meu braço não é crente, logo a língua não é crente, logo aquele que era santarrão dentro da igreja passa a ser desviado, quer partir para a ignorância. Queridos, tenhamos cuidado. Algumas vezes no trânsito, algumas vezes no dia a dia, no trabalho, quantas pessoas já lhe feriram, já falaram palavrões com você, e você às vezes quer reagir, quer trazer um palavrão, quer brigar, quer discutir. Não, isso não é coisa de cristão. Cristão é manso, ele é humilde, ele leva o desaforo para casa, ele guarda as pancadas, mas ele não perde a salvação, ele não perde a intimidade com Deus. Uma certa vez eu vim trazendo a minha esposa da escola e vi um camarada um pouco avexado atrás, e muitos carros da frente, camarada buzinando e buzinando. Eu sei, esse camarada parece que não está desajuizado, buzinando direto. E eu vi um carro parado, eu tirei a foto do carro para mostrar para o meu irmão, na hora que estava parado o trânsito. Eu tirei a foto e o camarada encostou o carro perto do meu e perguntou por que eu estava tirando a foto do carro dele. Eu com simplicidade disse, eu estou tirando a foto do outro carro. Mas aquele camarada saiu cantando pneu com raiva. Se eu fosse outra pessoa eu poderia discutir. Mas não importa se alguém me xingue, se me bata, que me esculambe, sei lá, faça alguma coisa. Mas eu não posso perder a intimidade que eu tenho com Deus por essas coisas. Então, amados, é melhor sofrer um pouco do que perder a salvação, a intimidade com Deus.
Nós estamos vivendo esse tempo, nos dias atuais, que cristãos são crentes hoje, só são crentes na igreja, o seu coração é crente, o seu braço não é, a sua língua não é, não leva desaforo para casa, vai para a justiça, vai brigar, vai falar. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de alguém que não é lavado ainda no sangue do Cordeiro. E como o tempo não nos permite, vamos parar por aqui. Olha o que Paulo diz no verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que adianta eu bater de frente com uma pessoa como essa? Discutir. Se eles não irão herdar o reino dos céus, por que eu vou perder a minha paz? Por que eu vou perder a minha comunhão com Deus? Se nós estamos vivendo uma vida, se nós somos lavados, se nós somos santificados, se nós somos justificados pelo Espírito Santo de Deus e pelo nosso Senhor, por que, amados, tornar público as nossas causas? Sabe qual é a melhor coisa para a gente fazer como crente? Entrar no nosso quarto, orar a Deus, pedir a direção de Deus, a calma de Deus, respirar um pouco, dormir um pouco, pedir as misericórdias sobre as nossas vidas, mas que nós possamos ter uma vida em paz e comunhão. E para ter vida em paz e comunhão, devemos sempre perdoar um ao outro. Por mais que sejamos ofendidos, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que nos acusam, que nos apontam, devemos perdoá-los. E nunca ficarmos com raivas ou levarmos para alguma causa, não. Ou vingarmos, não. Devemos ser mansos, querido, porque nós somos lavados em mim no sangue do Cordeiro. E essa pessoa que nos ofendeu merece também perdão, merece também misericórdia, merece também graça da parte de Deus. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Bendito Deus eterno, eu apresento o Senhor nesta manhã na vida de cada um de nós, que somos atingidos de todas as áreas possíveis, para que possamos desistir de uma caminhada, ou sairmos, Senhor, da Tua presença, pela falta de controle do nosso coração, da nossa vida, do nosso corpo, do ser humano que somos. Nos dá força, Senhor, para sempre ter em alvo, em vista nossa, os céus, a comunhão contigo, crescer espiritualmente, e possamos saber perdoar, amar e ter misericórdia daqueles que nos odeiam, daqueles que falam